Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 25 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 2, depois do 9 ao 18. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Hoje meditamos a grande prova de Abraão, o sacrifício do seu filho único, Isaque. O Evangelho da Transfiguração nos apresenta Jesus como filho único, querido, amado do Pai. O que não aconteceu a Abraão e Isaque, aconteceu a Deus. O sacrifício foi real e consumido. Jesus, o Filho encarnado, morreu, e com ele o Pai se sentiu morrer, como também Maria sentiu e viveu em si a morte do Filho. O nosso Deus não é impassível e insensível, igual a uma pedra, mas a personificação do afeto. Imenso foi o sacrifício da Trindade para a nossa salvação. Do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão, tomou a faca, a fim de matar o filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Hoje se diz: no monte em que o Senhor aparece. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe falou: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste desse modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje meditamos utilizando um escrito muito especial e bonito do Papa João Paulo II, que no dia 23 de fevereiro do ano 2000, ano do grande jubileu, quis fazer uma especial celebração em recordação de Abraão, pai de todos os que acreditam. Escutemos suas palavras proféticas. Eu sou Yahvé, que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Nesse dia, Yahvé estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: À tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Antes de Moisés ter ouvido no Monte Sinai as famosas palavras de Yahvé: Eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. O patriarca Abraão já havia escutado estas palavras: Eu sou Yahvé,
que te fez sair de Ur dos Caldeus. Portanto, vamos nos dirigir com o pensamento rumo a esse importante lugar na história do povo de Deus, para ali buscar os inícios da aliança de Deus com o homem. Eis porque, neste ano do grande jubileu, enquanto com o coração remontamos ao início da aliança de Deus com a humanidade, o nosso olhar se volta para Abraão, para o lugar onde ele ouviu a chamada de Deus e lhe respondeu com a obediência da fé. Juntamente conosco, também os judeus e os muçulmanos olham para a figura de Abraão como para um modelo de incondicional submissão à vontade de Deus. O autor da carta aos Hebreus escreve: Pela fé, Abraão, chamado por Deus, partiu para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde. Eis que Abraão, nosso pai na fé, acreditou em Deus e confiou naquele que o chamava. Acreditou na sua promessa. Yahvé disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome, de modo que seja uma bênção. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Provavelmente se tratava de uma migração típica dos pastores daqueles tempos. Era um modo de se procurar sustentação. Porém, sem dúvida, não se tratava só disto. Na aventura de Abraão, com que teve início a história da salvação, já podemos ver um outro significado do chamado e da promessa. A terra rumo à qual começa a caminhar o homem, guiado pela voz de Deus, não pertence exclusivamente à geografia deste mundo. Abraão, o fiel, que recebe o convite de Deus, é aquele que caminha na direção de uma terra prometida que não é deste mundo. Na carta aos Hebreus lemos: Pela fé, Abraão, colocado à prova, ofereceu Isaque, e justamente ele, que havia recebido as promessas, ofereceu o seu único filho, do qual fora dito: De Isaque sairá uma descendência que terá o teu nome. Eis o cume da fé de Abraão. Ele é posto à prova exatamente por aquele Deus em quem ele havia colocado toda a confiança, por aquele Deus de quem havia recebido a promessa sobre seu futuro. De Isaque sairá uma descendência que terá o teu nome. É chamado a oferecer em sacrifício a Deus precisamente Isaque, o seu único filho, a quem estava ligada toda a sua esperança, conforme de resto a promessa divina. Como poderá se cumprir a promessa que Deus lhe fez de uma descendência numerosa, se Isaque, o seu filho unigênito, deverá ser oferecido em sacrifício? Mediante a fé, Abraão sai vitorioso desta provação, uma prova dramática que punha em questão diretamente a sua fé. Neste momento humanamente trágico, em que já estava pronto a infligir o golpe mortal contra o seu filho, Abraão não cessou de acreditar. Pelo contrário, a sua fé na promessa de Deus alcançou o ápice, o cume, o ponto máximo. Ele pensava: Deus é capaz de ressuscitar os mortos, diz a carta aos Hebreus. Assim pensava este pai, provado, humanamente falando, para além de todas as forças. E sua fé, o seu total abandono em Deus, não o desiludiu. Está escrito: por isso Abraão recuperou seu filho, recuperou Isaque, porque acreditou em Deus até o fim de maneira incondicional.
Nesse sentido, o autor da carta aos Hebreus parece expressar algo mais. Toda a experiência de Abraão lhe se manifesta como imagem do sacrifício de Jesus. Segundo uma tradição, o lugar onde Abraão estava prestes a sacrificar o próprio filho é o mesmo lugar em que outro pai, o Pai Eterno, Deus Pai, ofertou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Assim, o sacrifício de Abraão apresenta-se como anúncio profético do sacrifício de Cristo. Pois Deus, escreve São João, amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único. Sem o saber, o patriarca Abraão, nosso pai na fé, introduz de certa forma todos os fiéis no desígnio eterno de Deus, no qual se realiza a redenção do mundo. Sempre ficaremos de boca aberta diante de tamanho amor. Custa acreditar que Deus foi capaz disso por amor a nós, mas esta é a verdade e a realidade. Vamos ouvir novamente esta palavra que tanto fala ao nosso coração. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão, tomou a faca, a fim de matar o filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Hoje se diz: no monte em que o Senhor aparece. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe falou: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste desse modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Vamos viver um momento de intimidade com a palavra, sublinhando e anotando as palavras e as frases que mais nos atingem.
Chegamos agora à escolha do nosso propósito, que nos ajude a continuar a experiência de Abraão, nos ajude a treinar e fortalecer a nossa fé. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Deus entregou o seu Filho por nós. Paz e alegria a todos. Tão grande foi o seu amor por nós. Paz e alegria a todos. Seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu e lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, difícil ser como Abraão e um filho entregar. Ser Isaque deitasse sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu
chorar não, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem